Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ver uma introdução ao estudo do movimento na física, a cinemática. O primeiro tipo de movimento que a gente vai ver é o movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Movimento retilíneo uniforme significa um movimento em linha reta em que o corpo mantém a mesma velocidade durante todo o trajeto, ou seja, a velocidade é constante. Muito bem, talvez a fórmula mais conhecida da física seja justamente uma fórmula do MRU, que é a seguinte: a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Ou seja, a distância percorrida é a velocidade do corpo vezes quanto tempo durou esse movimento. Essa é a mesma fórmula usada na cinemática, mas a gente muda um pouco as variáveis que a gente usa para representar esses valores. Ao invés de d para distância, a gente usa a variável ΔS. ΔS é igual a velocidade v. Deixa eu escrever melhor. Velocidade v vezes, para representar esse tempo, a gente usa ΔT. Claro que eu vou explicar para que serve esse ΔS e ΔT, porque a gente mudou o jeito de representar. Muito bem. Primeiro, a diferença entre t e ΔT. Suponha que você olhou no relógio e o relógio marcava 12 horas. Depois de um tempo você olhou de novo e ele marcava 16 horas. Entre 12 horas e 16 horas, 12 horas e 16 horas são marcações de tempo, marcam instantes de tempo. Isso são valores da variável t. Aqui t vale 12 horas, aqui t vale 16 horas, marcam instantes de tempo. Agora, entre 12 horas e 16 horas, quanto tempo passou? Bom, 16 menos 12, passaram 4 horas. Agora, quanto tempo passou, 4 horas, é quanto variou o tempo, porque o tempo valia 12 horas, t igual a 12 horas, ele sofreu uma variação para 16 horas. Essa variação é justamente o que mede a variável ΔT. Esse delta, esse triângulo, é uma letra grega, significa justamente uma variação ou diferença. Então aqui, ΔT é igual a 4 horas. Para isso que serve o ΔT, por isso que a gente usa aqui ΔT, porque a gente está representando quanto tempo passou nesse movimento. Para o ΔS é a mesma coisa. Esse S significa espaço, que é o mesmo que posição. Por exemplo, se você está numa estrada, tem as placas de, por exemplo, quilômetro 100, marca lá 100 km. Depois tem o quilômetro 200, 200 km, e assim por diante. 100 km, 200 km marcam posições na estrada, marcações de espaço, valores da variável S. Então aqui S é igual a 100 km, aqui o S é igual a 200 km, e assim por diante. Entre 100 km e 200 km, de novo, qual foi a distância percorrida? Quanto mudou a variável S entre 100 e 200 km? Bom, 200 menos 100 foram 100 km a distância. Novamente, o S valia 100, ele sofreu uma variação para 200. Essa variação, essa distância, é valor da variável ΔS, quanto mudou a variável S. Então, ΔS é 100 km. Por isso a gente usa ΔS nessa fórmula, porque é a distância percorrida. Outro jeito de escrever essa fórmula, às vezes é mais usado, é passando esse ΔT dividindo. Fica que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. É a mesma fórmula, só outro jeito de escrever. Velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo do movimento. Vamos resolver um problema de exemplo para aplicar essa fórmula. Suponha que você fez uma viagem de 3 horas a 90 km por hora. Qual foi a distância percorrida? Bom, só aplicar a fórmula. ΔS é igual a velocidade, 90 km por hora, vezes ΔT, 3 horas. Eu escrevi essas unidades aqui de propósito. Tudo bem, vamos resolver a conta, a equação. ΔS é igual a 90 vezes 3, 270. E aqui a gente tem horas dividindo e horas multiplicando. E é por isso que eu coloquei a unidade, para vocês verem que a gente pode trabalhar com a unidade como se fossem variáveis. Hora dividindo, hora multiplicando, vão cancelar mesmo. A gente tem aqui quilômetro multiplicando. Então, 270 quilômetros. Veja que a gente trabalhou com as unidades durante a resolução do problema
Chegamos no fim com a unidade correta. A distância percorrida é 270 km. É interessante ver que a gente pode usar as unidades dessa maneira. Muito bem, então resolvemos esse probleminha. Agora, quando a gente usa ΔS e ΔT, a gente está se preocupando com variações. Para isso que o delta serve. Ou seja, a gente está se preocupando com intervalos, não com instantes específicos. Agora, se a gente quiser se preocupar com instantes específicos, olha o que a gente pode fazer. Suponha um movimento que você fez. Começou esse movimento no tempo zero. O tempo zero seria a origem, o começo do tempo. Tempo quando t igual a 0, por exemplo, segundos. 0 segundos. E você fez esse movimento até um determinado tempo t. Então, do tempo 0 até o tempo t, você fez esse movimento com uma velocidade v. Nesse tempo 0, o tempo inicial do movimento, você ocupava uma posição, é claro. Ou seja, ocupava um espaço. Esse espaço inicial a gente não sabe qual é, mas a gente pode chamar de S0. S0 é o espaço inicial. E quando você chegou no tempo t, você ocupava a sua posição final, seu espaço final. A gente pode chamar de S. Então, do tempo 0, a gente ocupava a posição S0, e no tempo t, a posição, o espaço S. Se a gente calcular o ΔS e o ΔT nessa situação, como vai ficar? Bom, o ΔT é a variação do tempo. Quanto mudou? Bom, o final é t e o inicial é 0. A variação é o final menos inicial, ou seja, t menos 0. T menos 0 é igual ao próprio t. O que faz sentido, porque do instante 0 até o instante t, variou t mesmo. E o ΔS é a mesma coisa. É o final, S, menos inicial, S0. Então, ΔS é a posição final menos posição inicial, S menos S0. Agora, vamos aplicar essa fórmula, ΔS igual a V vezes ΔT, para essa situação. ΔS é S menos S0, então, S menos S0 é igual a V vezes ΔT. Nesse caso, começando no instante 0, o ΔT é o próprio t. Se a gente passar o menos S0 para o outro lado somando, vai ficar S é igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais VT. Essa é a chamada equação horária do espaço. Como a gente viu, é só um caso especial da fórmula do MRU que a gente viu, quando o tempo começa no t igual a 0 segundos, no tempo 0. O interessante dessa equação horária do espaço é que ela descreve o MRU, porque dado um instante qualquer de tempo e onde o corpo começou, o S0, que posição ele ocupava no tempo 0, essa equação calcula qual é a posição atual dele. Então ela descreve todas as posições do corpo conforme passa o tempo. Vamos ver um problema de exemplo para resolver com essa equação. Suponha que você está fazendo uma corrida. Você não sabe quanto dura essa corrida. Você não sabe qual é a distância dessa corrida. Você sabe que ela começa, é claro, no 0 metros, né? Porque você não andou nada ainda. Ela termina em algum espaço S, em alguma posição S. E além disso, você contou a partir de quando você tinha andado 30 metros, você tinha andado 30 metros. A partir dali você contou o tempo. E você contou 35 segundos de movimento até acabar a corrida. E a sua velocidade, nesse trecho, foi de 2 metros por segundo. Então, a partir dos 30 metros de corrida, você correu a 2 metros por segundo e correu por 35 segundos. E aí você acabou a corrida. A pergunta é, qual é a distância dessa corrida? Quanto vale esse S? Esse é um exemplo muito bom de como aplicar essa fórmula. Vamos aplicar a equação horária do espaço. S é igual a S0. S0 é onde ele começou, que são os 30 metros. É igual a 30 metros mais a velocidade, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, estou colocando as unidades de novo, vezes o tempo.
Tempo, 35 segundos. Ele começou no 30 metros, quando o tempo seria 0, o cronômetro marcava 0 nos 30 metros, e o cronômetro marcava 35 segundos quando ele acabou. Então, S igual a 30 metros mais 2 metros por segundo vezes 35 segundos. Novamente, vamos resolver a equação com as unidades. Aqui a gente tem segundo dividindo e segundo multiplicando. Vão se cancelar. Então vai ficar S é igual a 30 metros mais 2 metros vezes 35. 2 vezes 35 dá 70. E tem 1 metros, então 70 metros. Fazendo a soma, S igual a 70 mais 30, 100 metros. Ou seja, o fim da corrida é a posição 100 metros. O que faz sentido, né? Porque ele estava na posição 30, até a posição 100, ele percorreu 70 metros. E se ele percorreu 35 segundos a 2 metros por segundo, 2 metros a cada segundo, 2 vezes 35 dá os 70 metros que faltavam. Então resolvemos o problema usando a equação horária do espaço, S igual a S0 mais VT. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E até o próximo vídeo.